Tema de aprendizagem 9. Introdução. A globalização afeta todos os setores da sociedade, por exemplo, a comunicação, o comércio internacional e liberdade de movimentação de diferentes modos e intensidades. Esses fatores desenvolvem a interação com todas as nações ao redor do planeta, pois podemos observar através da história que os seres humanos já vinham interagindo e percorrendo longas distâncias, por milhares de anos, para efetuar a troca de mercadorias. Pare neste momento e verifique a origem da maioria das coisas, produtos e serviços de que você faz uso. Verifique a origem deles. Neste tópico, vamos conhecer um pouco sobre a origem, a evolução e os ciclos da globalização e suas principais fases, fatores desencadeadores e características. A administração na globalização. A origem da globalização ocorreu através de um fenômeno bastante peculiar dos seres humanos ao longo de sua evolução. O principal foi de percorrer longas distâncias por milhares de anos, em movimentos migratórios, assim povoando o planeta. Outro grande fato, este mais recente, ocorreu com a Rota da Seda, antigo trajeto que ligava a Ásia, África e Europa, gerando a troca entre esses continentes e denominado de Velho Mundo. O avanço do conhecimento sobre as técnicas de navegação, em especial pelos europeus, propiciou uma nova era nos séculos XV e XVI, através da exploração dos oceanos, indo ao encontro de novas descobertas, que foi denominado Novo Mundo, as Américas, propiciando uma maior interação e abrangência na atuação do comércio e movimentando de forma significativa os aspectos econômicos e geopolíticos na época. Porém, os primeiros impactos significativos da globalização foram percebidos com o advento da Segunda Guerra Mundial, pois a comunicação foi um divisor de águas em relação ao que entendemos e percebemos hoje como conceito de globalização. Afinal, o que é a globalização? Segundo Lacombe e Eurborn, 2003, p. 504, a globalização se caracteriza pela integração crescente de todos os mercados, financeiro, de produtos, serviços e mão de obra, bem como dos meios de comunicação e transporte de todos os países do planeta. Ainda neste contexto, sobre a evolução da globalização e, por consequência, o seu reflexo nas organizações, Cavus-Gil, 2010, p. 23, afirma que a globalização de mercado refere-se à integração econômica contínua e à interdependência crescente entre os países no mundo. Ela permite às empresas vislumbrar o mundo como um mercado integrado. Na história mais recente da humanidade, período conhecido como globalização moderna, o fato que contribuiu de forma significativa na evolução da globalização foi o fim da Segunda Guerra Mundial, em especial pelo fato de impedir condições e situações que pudessem vir a gerar incidência de tal monstruosidade como essa no futuro da humanidade. As nações vitoriosas, bem como as devastadas, chegaram à conclusão que era de suma importância para o futuro e continuidade do planeta a criação de mecanismos diplomáticos e comerciais para aproximar, cada vez mais, as nações uma das outras. Nascendo assim as Nações Unidas, foram dados os primeiros passos em direção à criação dos, agora conhecidos, blocos econômicos. A necessidade de mudança somada ao fenômeno da globalização fez com que as nações começassem a expandir e abrir os seus mercados para produtos e serviços de outros países, evidenciando uma economia globalizada que refletiu de forma direta na evolução da teoria administrativa. Observe e acompanhe, no quadro a seguir, as principais fases da globalização, iniciada no período de 1800, apresentando separadamente os períodos em que elas ocorreram, quais foram os principais fatores desencadeadores e principalmente as características de cada uma delas. Fases da globalização desde o início da década de 1800. Primeira fase início, de 1800 a 1830 a 1880. Introdução das ferrovias e o transporte marítimo. Aumento da manufatura, comércio através das fronteiras de commodities, em grande parte por trading companies. Segunda fase, início 1900 a 1930. Aumento da produção de eletricidade e aço. Surgimento e domínio das primeiras empresas multinacionais, principalmente europeias e norte-americanas, nos setores industrial e extrativista e agrícola. Terceira fase, início 1948 a 1970. Formação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT, do inglês General Agreement on Tariff and Trade, fim da Segunda Guerra Mundial, Plano Marshall para a reconstrução da Europa. Esforço concentrado da parte dos países industrializados ocidentais para a redução gradual de barreiras ao comércio, crescimento das multinacionais japonesas, comércio entre países de bens de marcas, fluxo entre países de moeda, em paralelo ao desenvolvimento de mercados globais de capital. Quarta fase, início 1980 aos dias atuais. Expressivo avanço nas tecnologias de informação, comunicação, manufatura e consulta, privatização de empresas estatais em países em transição, notável crescimento econômico nos mercados emergentes.
Taxa de crescimento sem precedentes no comércio entre fronteiras de bens, serviços e capital. Participação nos negócios internacionais de empresas de pequeno e grande porte, originárias de vários países. Foco nos mercados emergentes para atividades de exportação e de suprimento. Características da globalização. No cenário mundial, em relação à globalização, os maiores beneficiados atualmente são os 4 grandes países emergentes, conhecidos como os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde estão concentrados grandes volumes econômicos de exportação e importação. Os fatores geradores e as consequências da globalização dos mercados. Fatores geradores da globalização: redução mundial das barreiras ao comércio e ao investimento. Transição para economias de mercado e adoção do livre comércio na China e na antiga União Soviética, entre outras localidades. Industrialização, desenvolvimento econômico e modernização. Integração dos mercados financeiros mundiais. Avanços tecnológicos. 2. Dimensões da globalização. Integração e interdependência das economias nacionais. Mais blocos de integração econômica regional. Crescimento dos fluxos globais financeiros e de investimentos. Convergência dos estilos de vida e preferências dos consumidores. Globalização das atividades produtivas das empresas. Terceira, consequências da globalização para a sociedade: perda da soberania nacional. Operações offshore e a evasão de empregos. Efeitos sobre a população de baixa renda. Efeitos sobre o meio ambiente. Efeitos sobre a cultura nacional. 3b. Consequências da globalização para as empresas: internacionalização da cadeia de valor empresarial. Inúmeras oportunidades de novos negócios para empresas internacionais. Novos ricos e intensa rivalidade dos concorrentes estrangeiros. Compradores mais exigentes, que se abastecem de fornecedores mundiais. Maior ênfase na internacionalização proativa. Internacionalização da cadeia de valor da empresa. Podemos apontar como principais efeitos da globalização: integração entre países, proporciona aproximação entre os países e rompe fronteiras. Diluição das fronteiras. A integração proporciona a integração entre os países e cria os blocos econômicos. Aumento do comércio mundial. A integração e o acesso entre os países proporcionam o aumento das transações comerciais de forma bilateral. Crescimento e desenvolvimento da economia dos estados. Desigualdade e desemprego aumenta. Economia precisa de globalização diferente. Alerta FMI para a diretora do FMI: a globalização precisa concentrar-se mais em fazer com que funcione para todos. A globalização funcionou durante anos e deve se tornar diferente para ser inclusiva, mas não é o momento de impor obstáculos, afirmou nesta quinta-feira a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, Christine Lagarde, ao abrir a reunião semestral da instituição com o Banco Mundial. Sabemos que a globalização tem funcionado durante vários anos e representado enormes benefícios para muitas pessoas. Não acredito que é o momento de opor resistência, disse Lagarde em Washington. Para número 1 do FMI, na realidade a globalização precisa ser levemente diferente para concentrar-se mais em fazer com que funcione para todos e prestar atenção àqueles que estão diante do risco de perder tudo, seja como resultado da economia digital ou do comércio internacional. Estamos pedindo uma globalização inclusiva, uma que na realidade beneficia a todos. O FMI, que esta semana apresentou uma nova previsão para a economia global, formulou vários alertas contra uma tendência crescente de questionar os benefícios da globalização e do comércio mundial. Em especial, a candidatura à presidência dos Estados Unidos do empresário Donald Trump provoca alertas por suas propostas de renegociar os principais acordos comerciais dos quais Washington participa, além de abrir uma guerra comercial com a China. Lagarde evitou nesta quinta-feira fazer qualquer comentário sobre a campanha eleitoral dos Estados Unidos, mas reforçou que a economia global, nesta conjuntura, precisa do motor do comércio internacional. O comércio tem sido um grande motor para o crescimento. E se queremos um crescimento melhor para atender aos problemas pendentes, precisamos desse motor para apoiá-lo e acelerá-lo. Leitura complementar. Os 12 ministros de comércio dos países contemplados pelo TPP posam para a foto oficial em Atlanta, nos Estados Unidos. Reuters. USTR Press Office, São Paulo. Foi anunciada hoje, 25/10, a conclusão da parceria Transpacífica, TPP, na sigla em inglês, maior acordo regional de comércio da história. Se aprovado internamente por seus 12 membros, o TPP vai diminuir tarifas e abrir mercados, além de estabelecer regras comuns ambientais, trabalhistas, de investimento e propriedade intelectual. O acordo inclui a primeira e a terceira maior economia do mundo, Estados Unidos e Japão,
e tem o potencial de estimular o crescimento e o comércio global. Ele estava sendo negociado há muitos anos e teve como embrião um acordo que entrou em vigor há uma década entre Brunei, Chile, Nova Zelândia e Singapura. Agora, juntam-se ao quarteto inicial Austrália, Canadá, Japão, Malásia, México, Peru, Estados Unidos e Vietnã. Juntos, eles somam 800 milhões de pessoas e respondem por 40% do PIB global. Veja no mapa. Controvérsias. O texto final, com 30 capítulos, deve ficar disponível em um mês. O sigilo das negociações sempre foi uma das principais críticas de seus opositores, que reclamam do acesso privilegiado de indústrias interessadas. O Wikileaks chegou a vazar trechos. Enquanto setores como os de tecnologia e cultura celebram regras de informação compartilhada e combate à pirataria, a Electronic Frontier Foundation diz que o acordo é uma das maiores ameaças globais à internet. Uma grande polêmica é a do artigo que permite às corporações processarem governos em painéis de arbitragem internacional para reverter decisões que as prejudiquem. É o que a Philip Morris já fez quando a Austrália a obrigou de introduzir embalagens genéricas para cigarros. O TPP acabou saindo com exceções para tabaco e saúde pública, o que não elimina o risco de uso em outros campos, como proteção ambiental. Porém, a maior briga de saúde é sobre o tempo garantido para as patentes de medicamentos biológicos. As farmacêuticas queriam o prazo americano de 12 anos, mas organizações de saúde pública reclamaram que isso aumenta preços e restringe o acesso. A regra acabou ficando entre 5 e 8 anos, dependendo das condições. Um comunicado do Médicos Sem Fronteiras diz que o TPP vai entrar para a história como o pior acordo comercial para acesso a medicamentos em países em desenvolvimento. O acordo também tem uma parte trabalhista que exige cumprimento de padrões da Organização Internacional do Trabalho e permite punição sobre países com histórico ruim nesta área, como Malásia e Vietnã. Isso não impede que grandes sindicatos americanos se oponham frontalmente ao acordo. Os padrões ambientais também dividem ativistas. O texto final deixou de fora o tema da manipulação de moedas como forma de competição desleal, mas há relatos de que isso será abordado em um texto paralelo. Política. O TPP é um marco da atenção crescente dos Estados Unidos para a Ásia-Pacífico e representa um esforço para moldar as regras do comércio da região e do mundo à sua maneira. A ideia é se contrapor a uma influência crescente da China, que não está no acordo, apesar da entrada de novos países não estar descartada a princípio. O TPP também é um trunfo para o presidente Barack Obama, que sempre o defendeu e diz que o acordo coloca os trabalhadores americanos em primeiro lugar e vai ajudar as famílias de classe média a avançar. Um estudo do Peterson Institute estima um impacto anual de 77 bilhões de dólares sobre a renda real do país em 2025. Tradicionalmente, o setor exportador gera empregos mais bem pagos. Obama conta com o apoio da Câmara de Comércio, que nem sempre fica do seu lado. Em junho, Obama conseguiu do Congresso a autoridade Fast Track, que permite passar acordos pelo Legislativo com um simples voto sim ou não, sem possibilidade de emendas ou bloqueios. Isso não significa que a aprovação do TPP está garantida. Donald Trump, até agora o líder nas primárias do Partido Republicano, diz que é um mau acordo, assim como vários congressistas dos dois partidos. Hillary Clinton, ainda favorita para a indicação democrata, participou das negociações quando era secretária de Estado, mas tem marcado uma posição mais cuidadosa nos últimos meses. O tema deve ser explorado na campanha. O socialista Bernie Sanders, outro candidato nas primárias, disse que o acordo era uma vitória para Wall Street e as grandes corporações e precisava ser barrado. Resumo do tópico 9. Neste tópico, você aprendeu que, devido à evolução da globalização, a comercialização e relação entre países passou do velho mundo ao novo mundo, chegando até a era contemporânea. A globalização passou por diversos ciclos ocorridos ao longo dos séculos, evidenciando suas principais fases, assim como apresentamos quais foram os principais fatores desencadeadores e as subsequentes características. Os fatores geradores da globalização e suas consequências advindas do fenômeno da globalização nos mercados mundiais levam em consideração os cenários dos países. A globalização sofre consequências nos mercados, de forma geral e abrangente, dependendo do aspecto a ser considerado.